uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia, amados irmãos, ouvintes da Rádio Catedral 106.7, Sintonia da Felicidade. Amados irmãos e irmãs, hoje recordamos o dia do falecimento do augusto imperador Dom Pedro II. Dedico o programa de hoje a Sua Majestade, o grande imperador, o maior soberano, chefe de Estado e da nação que esse país já teve. Vamos então caçar nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como o homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, no livro dos Salmos, muitas vezes encontramos a expressão: Deus é minha rocha e minha fortaleza. Meu Deus é minha rocha e meu refúgio, o meu escudo, a força que me salva, como no Salmo 18. O povo de Deus confia em Deus, tornam-se, por sua vez, uma rocha para os outros. Olhai para Abraão, vosso pai, e Sara, vossa mãe, Isaías 51, 1-2. O profeta pede às pessoas que não se esqueçam do passado. E ainda assim, Mateus exorta as comunidades a terem a mesma rocha como base, para que elas mesmas sejam uma rocha para fortalecer seus irmãos e irmãs na fé. Esta é a vocação das primeiras comunidades, chamadas a se unirem a Deus, pedra viva, a se tornarem elas mesmas pedras vivas, para que possam ouvir e praticar a palavra, conforme Efésios capítulo 2, de 19-22. Ora, meus irmãos e irmãs, as duas cenas da parábola são idênticas, mas acontecem duas coisas diferentes. A casa construída sobre a rocha permanece de pé, resiste à chuva, ao vento, à corrente dos rios que a rodeiam. Quando o sol e o céu claro voltam, a casa ainda está lá, firme, mantendo seus habitantes seguros, porque suas fundações eram profundas, escavadas na rocha. Por outro lado, a casa construída na areia é semelhante aos castelos que construímos na praia no verão. Assim que chega a chuva, o vento, a violência das enchentes do rio, a casa desaba, desmorona. Nosso Senhor explica que não basta invocar o nome de Deus, não basta dizer que amamos o Senhor. O que importa mesmo é colocar em prática aquilo que Ele nos ensina. Notemos que as duas partes da parábola começam com as mesmíssimas palavras. Aquele que ouve essas minhas palavras, então ele está falando de nós também, de todos nós, de você que nos ouve. Não basta ir à missa aos domingos, não basta ler o Evangelho, não basta rezar. Sim, são coisas importantes,
mas por si mesmas são como uma casa construída na areia. Em vez disso, construímos sobre a rocha quando colocamos em prática as palavras de Jesus. Podem chegar as chuvas da tristeza, o vento do sofrimento, a corrente do rio da dor e da raiva, mas não pode destruir a nossa casa. Que lição maravilhosa e profundamente útil o Senhor nos reserva nesta manhã para a nossa vida. A procela da dificuldade, a luta, a dissensão, a separação das pessoas que não nos entendem, podem chegar. Mas se a nossa casa, se a nossa vida está edificada sobre a rocha que é Cristo, ela vai conseguir vencer qualquer dissensão, qualquer separação. Porque é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. O Senhor está conosco. Lembremos-nos disso em todos os momentos. Amados irmãos e irmãs, tenhamos um dia abençoado na paz do Senhor. Por fim, peço desculpas porque hoje é aniversário de Dom Pedro II. De fato, ele faleceu no dia 5 de dezembro, após um passeio que ele fez no seu aniversário, no dia 2 de dezembro de 1891. Mas, mesmo assim, dedico o programa de hoje a esse grande personagem, vulto histórico de nossa nação. Tenhamos todos um bom dia e terminamos nosso programa com um belo canto do tempo do Advento. A todos abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E até amanhã, se Deus quiser, fiquemos na paz do nosso Deus, que é 10. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10 com
Padre Jorjão, Deus é 10.